E aí, galera, Massa Show, beleza? Alegria de estar com você aqui nesse capítulo agora. Capítulo 8, tá? Eu já até botei aqui. Como é esse capítulo 8, pessoal? Esse capítulo 8 é um pouco denso, bem verdade. Mas o importante é a pessoa ter saúde, né? E usar pinho-sol para matar os germes e as bactérias. E aí, o que é que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos ter a aula de radioatividade, porque é radioatividade, oxidorredução e eletroquímica, tá? E aí eu vou recomendar vocês fazerem o seguinte, certo? Na própria apostila, que você vai dar uma lida, e eu fiz algumas complementações Massa Show, você vai assistir minha aula, assistiu a aula de radioatividade, por exemplo, aí você já vai resolver as questões de radioatividade. Aprendeu, tirou as dúvidas, aí você vai passar para a oxidorredução. Assiste a aula de oxidorredução e vai resolver as questões de oxidorredução, beleza? Depois você vai para a eletroquímica, e aí na eletroquímica você estuda, vê a aula de eletroquímica e depois você vai responder as questões, beleza? Vamos começar, gente, falando sobre radioatividade, tá bom? Radioatividade. Primeiro, o que é Mr. M do Arrocha, o que é radioatividade? Radioatividade é a propriedade, atenção, é a propriedade que certos núcleos dos átomos instáveis têm. O que é um núcleo instável? Cheio de energia. Professor, traga um exemplo disso para a vida cotidiana. Sabe um núcleo estável? Se eu fosse fazer um exemplo aqui que eu pensei agora em você, seria você com diarreia. Aquela diarreia que você não está nem aguentando andar, que fica andando assim, ó, parecendo Michael Jackson. Beleza? E tá ali, pronto, seria um instável ali. Qualquer hora a bomba explode, né? Então é o seguinte, radioatividade é isso, é a propriedade que certos núcleos instáveis, cheios de energia, têm, tá, pessoal? De emitir partículas ou ondas eletromagnéticas com a finalidade de adquirir estabilidade. E estabilidade, pessoal, para a química é ter o menor conteúdo de energia possível. Beleza? Tranquilo aí? Então, quando você solta o barro, você solta as suas fezes, o seu Nescau, aí você não fica mais tranquilo? Pronto, é o mesmo esquema. Pessoal, radioatividade não é só um assunto para o vestibular, para a prova, para a escola. É um assunto que você tem que ter ao menos uma noção, porque envolve várias sistemáticas do nosso dia a dia, né? Bomba atômica, que tem aí, né? A galera toda, às vezes tem guerra em função de bomba atômica. Muitos exames, né? Que vão ser feitos em você, que você vai ter que tomar um material radioativo, claro, né? Com a radiação mínima, não vai lhe prejudicar. E aí executar seu exame e tirar as conclusões lá do médico. Tem a questão também da irradiação, pessoal, da irradiação dos alimentos através da radioatividade. E tem pessoas que acham que o fato de fazer a irradiação, né, colocar esses alimentos em contato com materiais radioativos, diz, não posso comer isso não, porque isso aí passou por material radioativo, e na realidade não tem nada a ver. Então são vários conceitos que você tem que abordar e tem que ficar ligado. Outra coisa, como é que eles sabem uma ossada de um dinossauro, do cara que morou no Egito, tal, como é que eles sabem a data daquele cidadão? Como é que eles sabem mais ou menos a quantidade de vida? Eles perguntam para o cara morto, dizem, ei bichão, acorda aí, tu tem quantos anos? Aí o cara vai dizer, 5.822 e 3 dias. Não é assim, pessoal. Tudo através de radioatividade, tá bom? Então, já falei do conceito, né? Vamos agora conhecer as partículas e essas ondas eletromagnéticas que são liberadas nos fenômenos radioativos. Certo, pessoal? Olha, na prova do Enem em si, eles assim, que partícula é essa? Não precisa ficar agoniado com isso não, tá? Vocês vão ver até nas questões que nós vamos resolver. Mas você precisa saber característica de partícula, de que é formado, para ter uma noção de como ela se comporta no jogo do bicho, né? E é o seguinte, primeira partícula, né, radioativa é a chamada partícula alfa, que
que nós representamos assim por um peixinho, tá? Colocamos como se fosse um elemento da tabela periódica, 4 em cima e 2 embaixo. Aqui é como se fosse o número de massa e aqui é o número atômico. A partícula alfa, ela tem carga positiva e ela é formada por 2 prótons e por 2 nêutrons. Pessoal, ela não tem elétrons, tá bom? Não tem elétrons. E toda vez que tem um material, vamos imaginar que tivéssemos um elemento hipotético, X 200, 100, que vai emitir uma partícula alfa, tá? Vai emitir uma partícula alfa. Vai sair alfa dele. Imagina, aqui sou eu, tá? Aqui sou eu, a alfa é meu braço, eu estou tirando meu braço e vai ficar, então, minha pessoa sem meu braço, que vai ser o Y. Professor, então, como é que vai ficar a massa desse cidadão e como é que vai ficar o número atômico desse cidadão, né? Massa, número atômico. Toda vez que uma pessoa emitir uma partícula alfa, tá, pessoal? O material formado, e quando o indivíduo está emitindo a partícula alfa, nós falamos que essa partícula está sofrendo um decaimento, tá? Quando ele está emitindo. No caso, emitindo aí a partícula alfa, é muito simples. O material que vai ser formado, olha, a massa desse cabo é 200. A massa da alfa é 4, pessoal. É como se tirasse 4 desse daqui. Vai sobrar quanto? 196. Em outras palavras, é só pegar o 200, diminuir por 4, ó. Pega o 200, diminui por 4 e fica aqui, pessoal, 196. Então, você diminui 4 em cima e você vai diminuir quanto embaixo, pessoal? Você vai diminuir 2. 100 menos 2 vai dar 98. Pessoal, eu sei que é óbvio, mas para ficar na sua cabeça, quando você somar os números de cima, tem que dar igual o número de cima somado do outro lado. Imagina aqui reagente e aqui produto. Imagine, tá? Apesar de que chega e enganchou a língua. Apesar disso ser uma reação nuclear, tá? Aqui em cima é 200. Quando somar em cima tem que dar 200, pessoal. 4 mais 196, 200. Aqui embaixo dá 100. Quando você somar o de baixo, tem que dar 100 também. Vamos para cá. Falei da alfa. Vamos falar agora as pessoas, massa show. Nós vamos falar agora de partícula beta, Mr. M, tá? A partícula beta, ela é, pessoal, negativa, tá? Ela é negativa. A representação dela é 0 e menos 1 embaixo. Por que menos 1, pessoal? Em função da constituição dela. Em função da constituição dela. A partícula beta, pessoal, é um elétron. Partícula beta é um elétron que foi emitido pelo núcleo, tá? Foi emitido pelo núcleo. Aí você me diz, professor, massa show! Como é que esse elétron sai do núcleo? Se eu aprendi quando eu era pequeno, certo? Quando eu tinha 3 anos, isso é Digimon, NASA. Aí, que no núcleo só tem prótons e nêutrons. O elétron que sai do núcleo, ele é formado justamente pela quebra, pela desintegração de um nêutron, pessoal. Aí o nêutron quebra, forma um elétron e forma outras partículas, tá bom? A representação do beta é 0 e menos 1. Professor, eu já aprendi o que é que acontece quando nós temos um decaimento de um material com partícula alfa, né? Mas quando tem um decaimento com a partícula beta, o que é que forma, tá, pessoal? Eu tenho aqui o mesmo material que eu tinha, 200 e 100, estou emitindo a partícula beta. O Y, qual vai ser a massa e qual vai ser o número atômico desse material formado? Gente, na apostila está com um bocado de informação bacana. Aqui é para lhe alertar os principais pontos para que você possa fazer as questões. Mas a apostila está bem bonitinha, está bem completa. Não foi porque eu fiz não, mas está muito legal. Tá, pessoal? Porque você sabe que prepara ali com massa show. Então, olha, vai ser fácil. Pessoal, o que é que foi que eu falei a vocês? Se aqui é 200, quando somar aqui é 200. Se aqui é 0, aqui vai ter que ser o quê, pessoal? 200. Porque 200 mais 0 vai dar o quê às pessoas? 200. Ok? Então, quando a pessoa emite uma partícula beta, quando emite uma partícula beta, a massa, ela não é alterada, beleza? A massa, ela não é alterada.
Agora, quando e o número atômico do cara, o que é que vai acontecer? Pessoal, olha, quando o indivíduo emitir uma partícula beta, você vai aumentar mais uma unidade. Por exemplo, se aqui é 100, aqui vai ficar 101. Aí você diz, professor, por que eu vou ter que aumentar mais uma unidade? Por causa do seguinte, vem para cá, só para tu entender. 200 menos esse, não deu esse? 200 menos 4 deu 196. 100 menos 2 deu 98. Venha para cá. A mesma coisa aqui. 200 menos 0 vai dar o quê? 200. 100 menos 1, menos com menos dá o quê na matemática, Mr. M? Tá? Mais. Dá mais, massa show. Então vai ficar 100 mais 1, que vai dar 101. E observe, 101 mais menos 1 vai dar o quê, pessoal? Vai dar 100. Professor, e as ondas gama, elas são positivas ou elas são negativas? Nenhum dos dois. Onda gama é uma forma de energia, é uma onda eletromagnética que, fundamentalmente, vai acompanhar as partículas nas emissões dos núcleos instáveis. É como se fosse assim, sai alfa, vai gama atrás, sai beta, vai gama atrás. Tá entendendo? Seria isso aí para acompanhar muito energético, atravessa um corpo desse, brincando, massa show. Ela é a mais perigosa para a gente, porque ela passa tudo e gosta de dar uns efeitos especiais, detonar nossas moléculas de DNA, o ácido desoxirribonucleico, viu, Mr. M? Vamos lá. Vamos falar agora, pessoal, de fissão e de fusão nuclear. Fissão nuclear, pessoal, quer dizer quebra, tá? Fissão nuclear quer dizer quebra. Professor, quando é que eu tenho fissão nuclear? Numa bomba atômica, tá? Nas usinas nucleares, eu tenho tudo, ó, fissão nuclear. E como é que é a fissão nuclear? Eu tenho um material radioativo, imagine essa bolinha, chega um nêutron, por exemplo, o nêutron chega na bolinha e quebra, pá, certo? O nêutron chega na bolinha e quebra. E aí essa bolinha, esse material que era só uma bolinha, vira duas. E aí quando ele quebra, ele solta outros nêutrons dentro dele. É como se fosse assim, chegou, imagine Matrix. Eu nunca assisti Matrix, velho. Tenho que assistir, velho. Pelo amor de Deus, eu tenho Netflix. Ó, então é o seguinte, chegou, vamos imaginar aqui, ó, sou um átomo, aí chegou um nêutron atrás de mim, aí pá! Aí eu parto em dois. Na hora que eu parto em dois, quando tá me quebrando, sai mais dois nêutrons meus, aí pá, nesses dois aí já vira 4. Aí quando vira, sai mais, pá, que já vira 8. Tu tá entendendo aí, tá, meu filho? Tá? Se você não entender, pega uma folha de um caderno, toque fogo e fique cheirando assim, e imagine. Faça isso, não, é tóxico. Vamos lá. Então, e essa reação de um que forma dois, que quebra, que forma a bolinha, e essa bagaceira é toda em questão de segundos, tá, pessoal? A bomba atômica, assim, esbagaçou com tudo, quebrou tudo. E as pessoas. Essa reação a gente chama de reação em cadeia. É uma energia fortíssima liberada, usada a bomba atômica, nas usinas nucleares, utilizada para produzir energia elétrica, e eles utilizam, pessoal, o aquecimento. Eles utilizam justamente o quebra isso, libera muita energia, aí vai aquecer a água vai passar por um negocinho, vai rodar uns ventiladores que tem lá, e aí vai ocorrer o jogo do bicho aí, tá bom? Pessoal, a fusão já é a junção, é o contrário. Se aqui a energia é altíssima, aqui é horrível de alta. Para você ter ideia, fusão é a energia que ocorre, pessoal, no Sol. É a energia que ocorre, pessoal, no Sol, onde a galera, os Digimon, Divergente, Homem de Ferro nasceram, tudo lá, tá? Então assim, ó, é uma energia horrível, são núcleos menores que se juntam e formam núcleos maiores. Meu amigo, aqui é o inferno, é onde ele está aqui, ó.
Ele está mais ou menos em um lugar que tem fusão. Eu tenho até medo. Eu não gosto de falar não, que eu tenho medo. Pessoal, outra coisa que você tem que saber é o chamado período de meia-vida ou semidesintegração, tá? Período de meia-vida ou semidesintegração, que nós vamos chamar por P. Pessoal, cada material radioativo, ele tem um período de meia-vida. O que é isso? É um tempo que ele leva, pessoal, para reduzir-se à metade, tá? Para ele reduzir à metade. Como assim, professor? É assim, eu tenho um material. Vamos imaginar que a meia-vida dele seja de 5 anos. O que é que significa isso? Se eu tenho 100 gramas dele, pronto, eu botei aqui, ó, 100 gramas, e o período de meia-vida dele seja 5 anos, a cada 5 anos ele vai desintegrar e ele só vai ter a metade do que ele tinha antes. Por exemplo, eu tenho 100 gramas, depois do período de meia-vida, depois de 5 anos, cada um tem o seu. Tem alguns materiais que são dias, tem alguns que são horas, tem alguns que são 5.000 e tantos anos, né? Tem gente que são bilhões de anos. Gente que eu digo é material, tá bom? Olha, depois de 5 anos, ele desintegra a metade. E aí vai, pessoal. Aí sempre botando a metade a partir do período de meia-vida dele. Depois de 5 anos, aí você teria a metade de 25, que seria 12,5. E assim vai, o negócio vai girando. Beleza, massa show? Pronto. Pessoal, para o Enem não precisa fórmula não. Eu estou até, na aula e no nosso material, eu estou falando um pouco a mais do que precisa para fazer a prova do Enem, tá? Mas, obviamente, como nós estamos nos baseando nas provas dos anos anteriores todas, né? Atualizadíssimo do ano esse material, você que está aí, vai que ele cobra um assunto que ele ainda não cobrou. É por isso que eu estou expandindo um pouco. Mas eu botei até umas fórmulas lá que os livros trazem, mas tem uma outra fórmula que eu uso geralmente nas aulas, que na realidade é uma junção daquelas duas fórmulas que aparecem no material. Mas digo, não precisa de fórmula para o Enem não, precisa disso para um colégio, para um vestibular tradicional. Que seria o seguinte, pessoal, ó, MI sobre MF é igual a 2 elevado a T sobre P. Professor, o que seria MI? MI seria massa inicial. A massa inicial da substância sobre MF, a massa final, tá? É igual a 2 elevado a T. T é o tempo transcorrido, que ele vai botar lá na questão. E P seria o período de meia-vida, tá? Eu botei aqui massa, mas pode ser átomos iniciais, átomos finais, número de mol inicial, número de mol final, volume inicial, volume final. O importante é que seja alguma coisa que comece e alguma coisa que termine. Em alguma necessidade, vocês vão precisar utilizar algumas propriedades de logaritmos para fazer. No vestibular tradicional. No Enem você vai fazer de cabeça. Nós não vamos nem usar a fórmula, tá? Como eu estou explicando para você ter a câmera mais. Pessoal, olha, vamos complementar, porque às vezes nas questões tem algumas perguntas aí, tá? Ah, não sei o que ocorre ionização. Ionização, pessoal, é o que? Formação de íons, tá? E às vezes o material radioativo, quando passa na gente, certo? Ele pode realmente formar íons na nossa estrutura, roubar elétrons da gente, por exemplo, tá? Formando cátions, ou deixando elétrons em outras áreas, formando ânions. Isso é possível. Caiu uma questão, tem um texto muito bacana no nosso material, falando sobre irradiação de alimentos por ondas gama. Pessoal, vamos imaginar que um alimento foi produzido no Rio Grande do Sul e ele vai ser vendido no norte do país, tá? E para esse alimento sair daqui e vir e ir as pessoas para o norte do país, às vezes vai levar 5 dias, 7 dias, e dependendo desse material, vamos imaginar uma fruta, pode ser que ela comece o seu processo de amadurecimento, né? E chegue já podre no local, né? Tem certas substâncias que estão agindo
no amadurecimento da fruta. Isso eu não tenho dúvidas. Mas só que nós temos a ação de bactérias e fungos a todo momento nas substâncias orgânicas, né? Nas coisas vivas, no nosso corpo, querendo o quê? Comer aquilo ali para jogar a matéria orgânica para o ciclo, né? O ciclo de novo aí da cadeia alimentar. Você, por exemplo, o pastel que você está comendo aí, a pizza que você está comendo aí, o feijão que você está comendo, aquela picanha que você está comendo, isso já foi resto de gente morto, né? Foi fezes de gato, mas é de boa, você vai ficar pensando só nisso? Não vai, né? Então, o que é que acontece com a irradiação de alimentos por radioatividade? Eu boto o alimento vai sofrer uma radiação, certo? Tem um bocado de praticidade. Essa praticidade, pessoal, é que você não precisa tirar do plástico, se tiver em plástico, alguma cor, não. Do jeito que está lá, vai acontecer. Atravessa todo o material e a onda gama, ela age detonando o DNA da estrutura. Então, dos micro-organismos que tiver lá, ele bota para matar. E outra, saiu lá do local onde ele estava, sofrendo a irradiação, pode botar na boca que não tem problema nenhum. Muito material médico também passa por isso. O que é botar na boca é a comida, pessoal. Material médico, eu quero um bisturi aí, botar na minha boca. Não tem nada a ver. Mas vejam a questão do texto, tá? Rapaz, o gás carbono tá voltando. Eu tô gravando agora à noite, eu comi um feijão antes de vir. Mas era 5 e pouca da tarde, aí eu comi o feijão. Aí tem um arroz, tem uma abóbora, eu tomei um refrigerante, o resto tem umas galinhas, uma farinha. E aí o negócio pegou, velho, tá voltando aqui. Mas tá massa show. Ó, refração também eu botei o conceito lá no nosso material, tá? Para você dar uma olhadinha, eu sei que entra na parte de física, tá relacionado, né? A incidência da luz, né? Vem uma onda, mudou de local, velocidade, propagação, mas eu coloquei no nosso material para você ter uma ideia lá, só para quando cair nas nossas questões. E, finalizando aqui, usinas nucleares, a problemática do lixo radioativo. Pessoal, usar o material radioativo para um alimento, para a medicina, para fazer um exame, é massa show. Para usar uma usina para produzir energia elétrica, é massa show. Para usar como bomba atômica, já não é massa show, né? Agora, uma das problemáticas hoje vigentes da questão do material radioativo às pessoas. Deixa eu dizer para você, hoje é a questão, tá, pessoal, do lixo radioativo. Onde jogar, como transportar isso com relativa segurança, porque, meu amigo, se vazar, aí a galera, meu amigo, você sabe o tanto de acidente que já teve, né? O tanto de gente que não morreu, muitas pessoas ficaram com muitas sequelas. Então, essa questão de onde é que vai jogar esse lixo, como é que vai ser esse tratamento, né? E uma reflexão que eu faço para o nosso país, para o Brasil, né? Eu acho que temos que investir nas usinas nucleares, mas lembra lá do Japão, que teve aqueles terremotos todos, são tão tecnológicos, né? São tão ligados na mente e não conseguiram dar de conta e tiveram aquele processo. Claro que no Brasil é difícil ter um terremoto, mas japonês está se passando com radioatividade, imagina nós brasileiros, né? Minzas do Arrocha. Galera, espero que você tenha entendido. Vamos para os exercícios. Sucesso, você vai detonar nas questões de radioatividade. Eu não tenho dúvidas. Bora para frente.